Nós queremos saudar a todos com a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O Presbitério de Londrina, nessa noite, acolhe a todos para que possamos celebrar os 113 anos da nossa querida IPI do Brasil. A Igrejinha dos Milagres alcança mais um ano de vida debaixo da bênção do Senhor. Lá no longínquo, 31 de julho de 1903, 7 pastores e 14 presbíteros receberam o pendão real. O 15º aderiu ao movimento no dia 1º de agosto. Aí inteiraram-se os 15 presbíteros. E pela graça do Senhor, nós estamos aqui nessa noite, acolhendo o nosso presbitério, e pela Coroa Real do Salvador, estamos em festa. Estamos na casa de oração, aqui na IPI Filadélfia. Somos gratos ao pastor João Simonetti pela acolhida, pelo carinho, nosso amado irmão. Igreja que nos acolhe, casa de oração para todos os povos. Queremos então celebrar a Deus por esse aniversário. Vamos ficar em pé nesse momento. A Deus toda a glória, toda a honra e todo louvor. Vamos ler agora todos juntos o Salmo 47. Salmo 47, o texto que nós iremos agora ler todos juntos. Um texto muito conhecido da palavra do Senhor. Vamos então fazer essa leitura. Leitura do Salmo 47. Que nos diz assim, será projetada. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. Amém? Vamos orar, feche agora os seus olhos, oremos ao Senhor. Deus amado, nós adoramos a Ti na beleza da Tua santidade. Começando esse culto de gratidão ao Senhor por mais um aniversário da IPI do Brasil. 113 anos da nossa querida igreja, igreja que nos acolhe, igreja que somos filhos. Muito obrigado por este aniversário. Abençoe, Deus amado, cada igreja, cada IPI neste Brasil, que nesse dia, nessa hora, Pai, também celebre esse aniversário. Derrama as suas bênçãos, ó Deus, derrama o teu poder, e queremos adorar-te na beleza da tua santidade, porque tu és um Deus santo. Tu és o Deus que tem sustentado a igreja, tu és o Deus que tem guiado a igreja, e, ó Pai amado, graças ao Senhor, nós estamos aqui nessa noite especial. Por tudo isso, nós te adoramos e bendizemos ao Senhor. Com este culto, queremos entregar toda a adoração a Ti. Adoração, gratidão realmente e o nosso amor. Ó Pai amado, bendizemos a Ti nesse momento. Oramos, adoramos-te em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar. É a promessa de Deus.
Nós faremos a leitura da palavra na primeira carta de João, capítulo 1, dos versos 5º ao 10º, que assim diz: esta é, em essência, a mensagem que ouvimos de Cristo e passamos a vocês. Deus é luz, pura luz. Nele não há nenhum traço de escuridão. Se afirmarmos que andamos com Ele e continuamos a tropeçar por falta de luz, obviamente estamos mentindo. Não vivemos o que afirmamos. Mas, se andarmos na luz, como o próprio Deus é luz, vamos experimentar também a vida de comunhão uns com os outros, enquanto o sangue derramado de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos livres do pecado, estaremos apenas enganando a nós mesmos. Uma declaração dessas é um erro absurdo. Mas, se admitirmos nossos pecados e os confessarmos, Ele não vai deixar de nos atender. Ele é fiel a si mesmo. Ele perdoará nossos pecados e nos purificará de todo erro. Se afirmarmos que nunca pecamos, contradiziremos Deus. Fazemos dele um mentiroso. Uma declaração dessas simplesmente revela nossa ignorância a respeito de Deus. Vamos orar. Abaixa sua cabeça, por favor. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, a Tua misericórdia nos acolhe. A tua misericórdia permite que a gente venha a este culto com o coração ansioso sempre da Tua palavra, com o coração sempre ansioso da Tua presença. E nesta noite, em mais esta rica oportunidade que Tu nos dás, nós estamos diante do Senhor para pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor. Eu sei, nós sabemos, quantas e quantas vezes nós desagradamos o Teu coração de Pai, afrontamos a Tua grandeza de Deus, afrontamos a Tua excelsa majestade e pecamos não contra este ou contra aquele, mas acima de tudo, pecamos contra o Senhor, pecamos contra os céus. E nesta hora bendita, nós nos curvamos diante da Tua presença, para dizer ao Senhor: Deus, em nome de Jesus, perdoa o nosso pecado. Vem ficar conosco neste tempo em que o Senhor nos perdoa, nos ouve, nos atende e quer nos abençoar a todos conjuntamente. Fica conosco nesta hora. Só assim, perdoados, é que podemos continuar prestando culto ao Senhor. Fica conosco. Esta é a nossa oração, pedindo perdão ao Senhor, oração feita em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. E o povo que tem essa noção e essa convicção do perdão de Deus é um povo que celebra a graça, celebra a fidelidade, celebra o amor, celebra a presença do Senhor na nossa vida. E nós somos convidados a celebrar, porque em Cristo Jesus nós somos perdoados, nós somos salvos, nós somos remidos. Louvado seja o nome do Senhor. Queria que, se você tivesse a liberdade, pudesse dar um abraço que está perto de você e dizer: que bom que estamos aqui para celebrar, para nos alegrar, para glorificar ao Senhor. Aleluia. Vamos celebrar.
és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. E a igreja adora. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, vamos dizer, igreja. Sobre o meu pensar, a beleza que há em ti, mais que tudo aqui. Vem reinar, Senhor, vem. Vem reinar de novo em mim. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! E essa igreja celebra triunfante, porque ela celebra sob o comando de um grande general, o nosso comandante, Jesus Cristo. E nós seguimos os seus passos há 113 anos e pela fé continuaremos até o dia que estaremos com Ele na eternidade. Amém, queridos? Aleluia, glória a Deus. Você pode ajudar com as palmas? Marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda. Vamos cantar o canto da glória a Deus. Glória a Deus. Oh! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecer. E o nosso general é Cristo. E o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. E ele é o nosso general. E o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O Messias marchamos sim em suas mãos. O quê? A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. E nós vamos cantar. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus. Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perece. E a igreja com alegria diz: o nosso general. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum
entusiasmo, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? E eu gosto muito de cantar esse louvor que a gente vai encerrar esse tempo. É das antigas. E uma das declarações que nós fazemos é de que nós esperamos o grande dia em que nós estaremos com o Senhor Jesus. Você almeja esse dia? O dia que não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais tristeza, não haverá mais saudade, não haverá mais decepção, porque estaremos com Ele na eternidade. E a única coisa que faremos é cantar, louvar, bendizer e admirá-lo. E olhar para Ele bilhões e bilhões de milênios e dizer: digno é o Senhor de receber a honra, o louvor, a glória e a majestade para sempre. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a glória, a honra. Aleluia. Tu que estás assentado
Aleluia, louvado seja o Senhor. A igreja pode se sentar. Depois de nós orarmos, confessarmos os nossos pecados, certo de que somos perdoados, depois desse louvor tão gostoso, de celebrarmos ao nosso Deus, agora nós vamos ouvir a voz de Deus. Convidamos o pregador da noite, reverendo Daniel Zemuner, pastor da primeira igreja. Ele estava meio dengoso essa semana, com suspeita de dengue. Pastor Daniel, a esposa Camila, tem 2 filhos. Ele estava em Sorocaba, agora está de novo no nosso presbitério. Vamos orar? Você estenda a mão para a gente abençoá-lo? Pai, graças te damos, Senhor, por este dia, pela vida, pela saúde. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado. Pai, agora nós queremos ouvir a Tua voz. Usa, Senhor, este servo. Usa mesmo, Senhor. Fala aos nossos corações para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Alegria estarmos juntos nessa oportunidade, celebrando mais um aniversário da nossa querida Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, igreja na qual Deus nos plantou, igreja na qual Deus nos colocou para frutificarmos, fazermos discípulos de todas as nações, e por aqui queremos trabalhar e ver mesmo a obra do Senhor expandindo. Fiquei extremamente honrado quando a Comissão Executiva do Presbitério estendeu o convite para nós trazermos a palavra, pastor Ricardo Baracho e demais irmãos da Comissão Executiva. Uma alegria muito grande e aceitei rapidamente estar nesta oportunidade. Também agradecemos a oportunidade, pastor João Simonetti, grande amigo, sua esposa, demais pastores da igreja, irmãos e irmãs de todas as igrejas do presbitério, presbíteros, presbíteras, pastores, pastoras. E quando, então, pedi a direção de Deus, pedi realmente que Ele apontasse em meu coração que tipo de sermão poderíamos trabalhar, que tipo de tema, que tipo de texto bíblico. E então algo veio rapidamente ao meu coração, de muito mais do que uma pregação, muito mais do que um estudo bíblico, muito mais do que uma exposição. Sinto em meu coração que devo compartilhar algo que tenho feito, algo que realmente tenho procurado fazer. Me sinto extremamente desafiado pelo tema que vamos abordar nesta noite, e juntamente com minha esposa, Camila, que é minha companheira leal, que Deus me deu para vivermos juntos no ministério, com a graça dEle, nós estamos tentando viver nessa condição. Então, muito mais do que um estudo, é uma visão, uma prática, algo que nós estamos tentando vivenciar nos dias de hoje, dias de tantos desafios, dias de tantos relacionamentos volúveis, frívolos, superficiais, passageiros, sem profundidade. Cremos que vivemos num tempo onde o século XXI traz consigo tantos desafios e precisamos ter as respostas certas para as perguntas que estão sendo feitas nos nossos dias. E por isso quero dar este título para o estudo de hoje, Servos como Barnabé. A Bíblia nos conta várias histórias de muitos personagens, homens e mulheres que nos inspiraram. O que dizer, exemplo, de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas se nós analisarmos parte da sua história nos livros de 1 e 2 Samuel, nós percebemos que sua família viveu tantos problemas. Embora ele tenha sido um rei referencial, mas dentro da família teve problemas pesados. Uma de suas enteadas foi estuprada por um de seus filhos, o outro irmão foi e matou, e aí depois o exército do rei Davi acabou matando o filho primogênito. Histórias pesadas. O que dizer de Abraão, Isaac, Jacó, José, as tribos que foram sendo espalhadas? Enfim, homens e mulheres que nos inspiram, homens e mulheres que nos contam a história que está por trás da ação de Deus no seu povo. E Barnabé me chama muito a atenção porque é um personagem que nós temos, apesar de muitas informações, pouco explorado. E ele trabalhou nos bastidores, acima de tudo, servindo
o grande missionário, o apóstolo Paulo, que sozinho escreveu uma boa parte do Novo Testamento, em suas viagens missionárias, conseguiu com destreza, com amplitude, com coragem, fazer expandir o Evangelho no primeiro século. E Barnabé é este homem que realmente parece ter entendido a grande comissão de Jesus. Barnabé, a meu ver, apesar de não ter convivido com Jesus no dia a dia, como os apóstolos, por exemplo, viveram, mas parece que Barnabé entendeu. E se Barnabé entendeu, hoje nós também podemos entender a chamada da grande comissão, que é muito simples, mas não simplista, profunda, relevante para os nossos dias. Então eu convido a toda a igreja para que abramos juntos nossas Bíblias no Evangelho de João. Não vamos explorar este texto bíblico, embora seja um texto riquíssimo, mas quero mencionar aqui uma parte da oração feita por Jesus, a chamada oração sacerdotal. E nesta oração, exclusividade do evangelista João, e penso até que João era tão chegado de Jesus que talvez na intimidade ouviu Jesus orar esta oração, fazer esta oração a Deus, ao Pai, e quantas vezes ele diz a expressão Pai, eu, um diálogo de pai e filho, e parece-nos que João estava ali percebendo, auscultando, ouvindo o que estava sendo dito e escreveu e deixou este registro tão precioso. E no verso 12 do capítulo 17 de João, Jesus ora assim a Deus: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Jesus nos mostra algumas lições preciosas neste verso. Nós poderíamos, eu quero propor aqui como se fosse uma espécie de resumo de toda esta oração. Jesus diz, quando eu estava com eles. Jesus, ele tinha autoridade para dizer isso, porque ele de fato esteve. Muitas pessoas iam para onde Jesus estava, multidões, centenas, milhares de pessoas seguiam e corriam atrás de Jesus para vê-lo, para presenciá-lo, para quem sabe até receber um de seus milagres, um de seus prodígios e sinais. Mas ele fez questão de estar com alguns. Jesus esteve, e ele está dizendo isso para o Pai numa conversa muito franca: Senhor, quando eu estava, Jesus esteve. Jesus parou, Jesus gastou tempo com os discípulos. Que lição preciosa. E não apenas esteve com eles, mas ele também guardou-os. Ele diz, guardava-os, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Jesus, ele guardava, e quando você tem algo de valor, você quer guardar. Não estou dizendo daquele jogo de panela que você ganha no seu casamento, depois de 20 anos você não usou ainda, esperando alguma ocasião específica. Eu estou falando desse tipo de guardar. O guardar para preservar e para proteger, algo que você tem valor. Quando você está com o seu celular na mão, você cuida dele para não cair, você pega a sua carteira que tem seus documentos, seus cartões, seu dinheirinho ali, você protege para que ninguém possa tomar aquilo que lhe pertence. E Jesus está dizendo isso para o Pai. Pai, eu quando estive com eles, eu guardei estes amigos, esses discípulos. E Jesus, inúmeras vezes, se dirige a eles com uma forma muito carinhosa, de forma até íntima, dizendo, vocês não são servos, vocês são amigos. E amigos a gente protege, amigos a gente guarda, amigos a gente faz questão de preservar. E ele ainda ousa dizer, ninguém se perdeu. E o que se perdeu para se cumprir as Escrituras. Porque se dependesse de Jesus, nem Judas se perderia. Mas aqui, o filho da perdição parece mesmo que o que se perdeu não foi por falta de empenho, não foi por falta de Jesus, mas alguém tinha de fazer o que Judas fez, e ele o fez para cumprir as Escrituras sagradas. Então Jesus, ele traz aqui um resumo de como ele esperava que as pessoas fizessem, porque assim ele o fez. Quando estava, guardei, protegi, para que ninguém se perdesse. Quantas pessoas entram e saem das nossas igrejas? Se por um lado as portas da frente estão abertas, as portas dos fundos estão escancaradas. Pessoas amadas, pessoas queridas, que entram em nossas comunidades, entram em nossas vidas, e por força das circunstâncias, talvez até por falta de empenho nosso, as pessoas não ficam, não permanecem, e parece que
poucos motivos são de fato relevantes para fazer com que pessoas deixem a comunidade, e alguns que vão para lá, vão para cá e transitam de uma igreja para outra, pessoas que estão se perdendo, e ainda se vão de uma igreja para outra, louvado seja Deus que o reino está sendo preservado. O problema é quando pessoas se decepcionam conosco e abandonam a fé, abandonam Cristo, abandonam o chamado, enterram vocações e talentos, pessoas que se perdem, às vezes por falta de empenho e percepção. Parece-nos que Barnabé entendeu o que Jesus queria. Barnabé entendeu. E o meu desejo hoje é que nosso coração esteja aberto, a nossa mente também, para nós, a exemplo de Barnabé, possamos entender o que Jesus quer de fato que nós, os seus discípulos, sejamos, para preservar e ninguém se perder. Barnabé é um homem simples, porém um homem incomum. Eu peço que você localize agora, por gentileza, o livro de Atos, e fique com sua Bíblia aberta. Nós vamos percorrer alguns textos que falam a respeito deste personagem. Atos, capítulo de número 4, versos 36 a 37, 36 e 37 nos dizem assim: José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Interessante nós percebemos que a palavra Barnabé tem um significado. E todo nome que começa com a expressão Bar, um prefixo, quer dizer filho de alguma coisa. Bar Jonas, Bar Jesus, mesmo Barrabás. Inclusive, Barrabás é até uma expressão significativa, porque Abba quer dizer pai, e Bar quer dizer filho, e aqui está até no plural, Barra. Quer dizer que Jesus morreu no lugar de Barrabás, ou seja, ele teria morrido no lugar de todos os filhos de todos os pais. Mas Barnabé tem essa conotação, filho da consolação. E a expressão utilizada aqui pelo autor do livro de Atos, ao dizer filho de exortação, é a mesma expressão utilizada para expressar o Consolador, a mesma expressão que Jesus disse, paraclises, que vem da palavra parácletos, que quer dizer consolação, consolador. Muito mais uma palavra de exortação, um motivador. Barnabé talvez fosse um daqueles homens discretos, mas extremamente confiáveis, uma daquelas pessoas que toda a família precisa ter, toda a comunidade precisa ter, a sociedade precisa de homens motivadores. Homens que não olham as circunstâncias, mas olham o potencial, olham as motivações que estão por trás. Filho da consolação, um apelido que foi lhe dado. Não foi ele que se auto-intitulou, eu sou o filho da consolação, eu sou o consolador, eu sou o exortador, eu sou o motivador. Não, os apóstolos deram um apelido para ele. José Barnabé. Qual é o apelido que as pessoas estão te dando na igreja? Em dias de bullying? Em dias de expressões tão pejorativas que vão se incorporando no linguajar do cristão? Quais são os nomes que as pessoas estão associando à nossa performance cristã? Quais são os apelidos que estamos recebendo por causa da nossa vida, por causa da nossa influência? E a Bíblia vai dizendo que ele era um levita, portanto da tribo de Levi, não necessariamente alguém que recebeu uma porção, mas os levitas, embora não tenham sido contados nas 12 tribos, filhos de Israel, mas os levitas receberam porções de terra. E um levita era aquele responsável, aquele que cuidava das coisas relacionadas ao culto, ao tabernáculo. E o levita aqui, ele é apresentado, natural de Chipre. E é interessante nós associarmos essas duas expressões. Muito provavelmente Barnabé fosse proprietário de uma terra valiosa. Natural de Chipre, uma ilha cujo valor de propriedade era bastante elevado. Talvez uma Floripa da vida, Fernando de Noronha. E como tendo uma propriedade, ele vendeu aquela propriedade e com extrema submissão trouxe o valor e depositou aos pés dos apóstolos. Este, entre tantos textos, nos mostram por que a igreja se organizou e por que é importante um colegiado. Nós não podemos fazer com os nossos recursos o que bem queremos, é para a glória do Senhor. E se estamos inseridos numa comunidade, existe uma autoridade espiritual sendo exercida sobre as nossas vidas, e a esta autoridade devemos ser submissos com muita tranquilidade. Confesso que fico bastante incomodado quando a gente
a gente percebe pessoas com inclinação a pegar o seu dízimo, sua oferta e dizer, eu quero que seja X% nisso, outro por cento naquilo, como se nós fôssemos os despenseiros do nosso dinheiro e não fosse para a glória do Senhor. Barnabé vendeu o que tinha, uma terra valiosa provavelmente, uma terra valiosa. Vendeu, trouxe aos apóstolos dizendo, utilizem, façam o que vocês bem quiserem. Um homem simples, mas um homem comum. E eu diria que nos dias de hoje, uma pessoa rara. Malemar conseguimos juntar um pouquinho de dinheiro e a generosidade tem passado longe de nós. Nós queremos para nós, numa cultura hedonista, numa cultura individualista, humanista, onde parece que as coisas precisam convergir para o indivíduo, para nós mesmos, para o nosso usufruto, para o nosso deleite, para o nosso prazer. Atitudes como essa parecem descabidas. Mas Barnabé vem para nos ensinar que nós podemos sim fazer da generosidade um estilo de vida, porque o Deus, dono de todos os recursos, é o Deus que sustenta a igreja, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que te sustenta, é o Deus que coloca o papá sobre a mesa dia após dia, porque Ele simplesmente é fiel. Mas Barnabé também parece ter entendido que precisava cuidar de alguém. Jesus, ao dizer, eu estive com eles e guardei, e Barnabé parece ter entendido. Veja comigo o capítulo 9, bastante conhecido por mostrar o momento exato da conversão de Saulo, que veio a se tornar o grande apóstolo Paulo, o missionário entre os gentios, um profeta, um evangelista, um pregador. Mas esse texto de capítulo 9, versos 26 a 29, nos diz assim, acompanhe. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. E ainda o 30, tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Olha que história interessante. Saulo, recém-convertido, fogo nos olhos, querendo falar da experiência para todo mundo. Lembra do primeiro amor? É assim, Saulo estava querendo convencer todo mundo, mas as pessoas passaram a temê-lo. Ele era um perseguidor. Ele era alguém que estava no encalço. Há indícios de que ele tenha se envolvido com a morte de Estevão, consentiu em sua morte. E as pessoas estavam naturalmente temerosas. Quem é este homem? O que ele pensa que é? Mas essa expressão, queridos, do versículo 27, se você tiver um lápis, uma caneta, mas quem sabe um marca-texto, grife essa expressão, mas Barnabé. Mas Barnabé. Barnabé tomando-o consigo. O que quer dizer tomar consigo, se não pegar pelo braço e levar até algum lugar? Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o até os discípulos para dizer, escuta, é verdade, ele teve uma experiência real. O que ele está falando para vocês realmente aconteceu. Barnabé agora está defendendo Saulo perante os discípulos para convencê-los. E é interessante que, da mesma forma que Saulo se converte, ele já está querendo convencer os religiosos. E ali o texto diz que ele estava pregando ousadamente, falava e discutia com os helenistas. Interessante que Jesus, com uma mão, nos tira das trevas e com a outra mão, ele nos coloca no ministério. Porque se ainda não somos missionários no campo, ainda somos um campo missionário. Se ainda não entendemos a grande comissão de que Jesus marca a nossa história, e a partir do momento que o conhecemos, como Saulo o conheceu, a história deu uma invertida. De perseguidor agora, ele passa a ser questionado e perseguido. E os helenistas, óbvio, conhecedores do judaísmo, esperando a vinda do Messias, eles então começam a querer tirar a vida de Paulo. Procuraram tirar a vida, então a saída foi a mais simples, mandá-lo embora. Tendo, porém, chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram até Cesareia, que era um porto, colocaram ele dentro do navio e falaram, Saulo, vamos fazer o seguinte,
legal, sua conversão é bonita, mas não vai dar para você ficar com esse ímpeto todo aqui perto de nós, não. Vai para casa. Ah, queridos. Tem pessoas que se apaixonam dentro das nossas comunidades e nós vamos como que enfraquecendo a fé quase que propositalmente. Não, calma, não é bem assim. O chamado não é bem assim, fica calmo. Não, eu quero viajar, não, eu quero falar de Jesus, não, eu quero discipular, eu quero fazer profissão de fé, não, eu quero dar aula, eu quero ter aula. Não, calma, fica calmo, que aqui não é bem assim, tem aquele irmão, aquela irmã, e a gente vai como que mandando as pessoas para Cesareia, esperando que essas pessoas continuem com paixão nos olhos, continuem apaixonadas pelo chamado, apaixonadas pela vocação. E eu quero falar isso até como testemunho, porque algumas pessoas pagaram algum preço pela minha vida, por exemplo. Meu pai está aqui, inclusive. Mas Dorival, tomando consigo, levou até um lugar. Pastores deste presbitério que pagaram preço pela minha vida. Estou olhando ali Paulinho. Permita-me chamar de Paulinho. Reverendo Messias, Matias, pastor Rodolfo Montosa, Marco Barbosa, meu padrinho de casamento, Paulo Palhão, meu sogro, Jeremias, Carlos Jeremias Clay, professor de seminário, mas Barnabé, tomando consigo, pegando pelo braço, você chegou até aqui, mas eu quero te levar até outros lugares. Barnabé entendeu que ele precisava cuidar de gente. Nós queremos cuidar de cargos. Existem pessoas que trabalham até serem eleitos. Quando são eleitos, ficam lá até morrer e acabar com a igreja. Não percebem que a vocação é dinâmica. Somos chamados agora, e agora mesmo somos chamados a cuidar de alguém, não é depois. Há uma frase tão boa deste homem que faleceu há alguns anos, John Stott, pastor, teólogo britânico, anglicano. Ele diz que assim como na salvação, o mesmo princípio de vida por meio da morte opera no discipulado. Cuidar de alguém é morrer. É o mesmo princípio da salvação. Jesus morreu para salvar pessoas. E nós também matamos as nossas vontades, renunciamos certas coisas para cuidar de gente. Existem algumas pessoas tão difíceis que chegam perto de nós, a gente fica perguntando, Senhor, por que o Senhor mandou essa pessoa? Para você cuidar, é tão óbvio, simples assim. Se a seara está pronta para ser colhida, se os campos estão brancos, essas pessoas precisam ser inseridas em comunidades. Aí essas pessoas vêm, você quer que seja já um cristão maduro. Parece que a pessoa se converte, ou tem uma experiência específica com Cristo perto de nós, e a gente, amanhã ou depois, já quer que ela seja madura. Não existe maturidade sem intencionalidade. Não existe maturidade sem tempo, sem fazer aquilo que realmente precisa ser feito. Barnabé entendeu, e por isso mesmo ele pegou Saulo pela mão e disse, queridos, eu conheço este homem. Não manda ele para Cesareia. Talvez Barnabé estivesse ali entre a cruz e o punhal, sabe? Saulo, é o seguinte, cara, eu sei que você teve uma experiência, mas o pessoal aqui está querendo te matar, então vamos fazer o seguinte, vai embora, depois a gente conversa. E assim foi. Barnabé contribuiu para a multiplicação da igreja. Veja comigo, por favor, Atos capítulo 11. Ah, queridos, eu sei que cada um desses textos nós estamos lendo poderia ser uma série de estudos, poderia ser uma pregação, mas realmente eu gostaria de trazer aqui o todo de Barnabé, porque é um exemplo muito rico para todos nós. Capítulo 11, versos 21 a 24, a mão do Senhor estava com eles, principalmente por causa depois da morte de Estevão, os discípulos, eles se dispersaram, e a igreja chegou até Antioquia, os cristãos, os primeiros crentes chegaram na Antioquia, e lá realmente algo aconteceu, e a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram quem? Barnabé, até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos, a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Vamos explorar poucas coisas aqui. Os apóstolos se dispersaram. Barnabé, então, surgiu. Provavelmente agora os apóstolos, sabendo do empenho, do cuidado, da relevância, da seriedade, da cadência deste homem, do ministério que ele estava já desenvolvendo,
compartilharam um sonho com ele. Barnabé, é o seguinte: há um desafio lá em Antioquia. A igreja está crescendo, nós precisamos de um líder lá. Que tal se você fosse? A mão do Senhor estava lá. E Barnabé foi enviado pelos discípulos. Agora, vamos fazer um paralelo rápido. A mão do Senhor estava ali. As pessoas estavam se multiplicando. E às vezes nós, quando vamos compartilhar sonho com pessoas, a gente traz peso. Escuta, a partir do ano que vem você vai cuidar do data show e não pode dizer não. A partir do ano que vem você vai ter uma célula na tua casa. A partir do ano que vem você vai reger o coral. A partir do ano que vem você vai ministrar louvor. Você vai para o seminário e a gente fica desafiando as pessoas. Claro, nós temos percepções e as pessoas reagem. Só que muito provavelmente Barnabé, que estava na visão, Barnabé que estava com o coração ardendo, cheio de paixão, os discípulos compartilharam um sonho. Barnabé, há uma necessidade lá. O que você acha? Há uma necessidade. Será que não seria você o homem para ser um líder lá em Antioquia? A Bíblia não conta aqui os detalhes deste chamado, mas simplesmente diz que os discípulos enviaram Barnabé até Antioquia. E lá chegando, versículo 23, ele viu a graça de Deus. E quantos de nós, quando olhamos para a igreja, só vemos as desgraças? Somos atentos. Percebemos os detalhes. Você viu a roupa da irmã? Ai, o microfone hoje do irmão. Ai, a guitarra estava tinindo. Quem que aguenta um louvor desse? Pastor, hoje não estava tão inspirado. Não é assim? O louvor hoje não foi tão ungido. Ai, fulano sentou longe, não tomou a ceia, você viu? E é assim que a gente vai, de forma tão mesquinha, tão pequena, a gente vai olhando para a igreja, como se nós tivéssemos essa vocação, como se nós fôssemos chamados para ficar analisando o culto. Outro dia, um cidadão que faz teologia numa instituição aqui, eu não percebi, foi no domingo no Espaço Esperança, o culto das 19, aí depois nos encontramos depois de uns dias, ele disse assim: eu estive lá para avaliar o seu sermão. Eu falei: que legal, meu irmão, você foi edificado? Você estava indo bem, mas de repente você se perdeu. Eu falei: puxa, que pena, você me ajuda aí da próxima vez. Eu submeto meu sermão à tua consultoria aí para você me ajudar, não é? Às vezes é assim que somos, vamos para a igreja para analisar, para ver, para perceber. Mas Barnabé não, por algum motivo, ele chegou lá em Antioquia e viu a graça de Deus. Nós precisamos de homens e mulheres que quando chegam na igreja vê a graça de Deus, a graça de um abraço, a graça de um olhar sincero, como você está, e aquela tua necessidade foi vencida. Só que isso só acontece com relacionamentos verdadeiros, não é um entrar e sair como se nada fôssemos. Afinal de contas, somos uma família. E quando estamos juntos, o poder do Espírito desce com poder sobre nós. É impossível a gente ficar inerte a esta graça que invade. Barnabé viu graça. Querido, veja a graça de Deus na tua família, no teu trabalho, nas tuas finanças, nas enfermidades, nas lutas. Veja a graça de Deus. Às vezes Deus nos submete a algumas lutas, nos envia para desertos, justamente para lá termos um tempo com Ele. Porque tem pessoas que falam sobre Jesus, anunciam Deus, mas não falam com Jesus e não falam com Deus. Fazem coisas para Deus, para fugirem de Deus. Porque não consegue ver a graça, não consegue simplesmente aquietar o coração e saber que Ele é Deus, e que Ele age, e que muitos dos que vão crendo, não é por esforço humano, é obra do Espírito. A igreja estava se multiplicando, e às vezes a gente parece que tem medo de falar de multiplicação. Quando Deus soprou o fôlego de vida, e Adão passou a ser alma vivente, Ele disse: sê fecundo e multiplica-te. Falou para Abraão: olha as estrelas do céu, veja se você pode contar, é assim que será a sua descendência. Como que uma descendência é como as estrelas do céu ou como as areias do mar, se ficar um mais um a vida inteira?
O mesmo foi dito para Jacó. O mesmo foi dito para Isaac. Ser fecundo, multiplica-te. Jesus, quando disse ide, fazei discípulos de tudo, de todas as nações, de todas as possibilidades, faça de tudo para fazer com que a igreja se multiplique pela face da terra. E na visão que João tem do Apocalipse, é de uma multidão de milhares e milhares cantando. Essa multidão é fruto do teu trabalho, é do meu trabalho. Da igreja que militou até hoje e da igreja que está vencendo e trabalhando até hoje. E daqui para frente. Essa multidão que está no céu cantando e que estará lá no dia em que Ele nos chamar e na eternidade nós estaremos juntos lá, essa multidão é parte do teu trabalho. Nós não precisamos ter medo dos números. Pergunta para o economista o valor dos números. Pergunta para um médico, um infectologista, se o número de leucócitos não faz sentido na contagem de uma infecção. Números. Pessoas que vão sendo somadas e vão sendo multiplicadas. Nós temos algumas pessoas hoje tão apaixonadas que são capazes de explodir a si mesmo em pessoas, em nome de um Deus, em nome de uma fé, em nome de um ideal. E nós não temos condições de, às vezes, compartilhar o testemunho, a fé e fazer a igreja de Cristo se multiplicar sobre a face da terra. Ele viu a graça, e porque viu a graça, ele sabia que tinha uma coisa para fazer. E aqui ele estava sendo Barnabé. Barnabé sendo Barnabé. Exortando as pessoas, alegre, com firmeza de coração. É como se Barnabé passasse olhando nos olhos, dizendo, fica firme, meu irmão, Antioquia precisa de você. Essa igreja que está sendo construída aqui, criada de pessoas que se multiplicam, essa igreja precisa de você, fica por aqui, não vá embora. Palavras de exortação, palavras de ânimo, palavras de incentivo. Quantas vezes nós estamos na igreja em conversas sem ânimo, sem sal, conversas destruidoras que matam pessoas, que excluem pessoas do nosso círculo de amizade. Barnabé viu a graça, se alegrou e exortava, vamos ficar firmes. E no verso 24, a Bíblia fala que muita gente se uniu ao Senhor porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Ah, como a nossa igreja precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo e de fé. Para ver a graça, para cuidar de gente, para manter o foco nas pessoas. Veja os versos seguintes, 25 e 26. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Ele foi atrás de Saulo, que foi mandado embora no navio. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eu vou embora. Agora que vocês já estão consolidados, agora que vocês já estão firmes, vocês já entenderam que a minha missão aqui é fazê-los, pela exortação, ficar firmes na fé, firmes na graça, mas eu tenho uma missão. Eu não me esqueci de Saulo. Sem WhatsApp, sem GPS, sem Waze, sem computadores, ele foi para Tarso. Talvez de porta em porta, talvez perguntando pelo baixinho marrento. Vocês conhecem Saulo? Imagina a hora que Barnabé viu Saulo. Saiu correndo, deu um abraço, deu um beijo a Saulo. Que saudade, cara, tanta coisa aconteceu depois que você foi embora. Aqueles helenistas me pagam. Aqueles religiosos que ao invés de ajudar, atrapalham. Saulo, eu vim aqui por causa de você, meu irmão. E meu motivo aqui é olhar nos teus olhos. Eu quero cuidar de você. Tendo-o encontrado, levou-o consigo para Antioquia. E por todo um ano discipularam. Ensinaram numerosa multidão. Percebe que Barnabé não fez, não, eu sou o dono da palavra. Eu tenho condições de ensinar e mais ninguém. Ele capacitou intencionalmente Saulo. E juntos eles elaboraram uma obra. Nós vamos investir nas pessoas. Querido, se eu estou aqui hoje, é porque alguém investiu na minha vida. Se eu estou aqui hoje, é porque alguém pagou algum preço por mim. Lembro-me na época de seminário, na minha juventude, eu dei trabalho para alguns senhores que aqui estão. E não tenho vergonha de dizer isso. Sônia, não tem vergonha, querida. Deus me conhece. Dei trabalho para essas irmãs que cuidam das minhas famílias há tanto tempo. Ivone, Zilá, pastora Maria Helena. Dei trabalho. Mas os Barnabés das igrejas, as Barnabelas, são esses homens e mulheres que crêem no incrível, que vê o invisível,
que acredita no inacreditável, que pagam preço, pastor Silas. Pagam preço pelas pessoas. Que não desistem. Que capacitam. Que pagam preço. Que investem. E a obra do Senhor vai sendo realizada com excelência. E lá, eles foram chamados de cristãos. Sabe por quê? Porque havia graça. Havia poder do Espírito. Havia senso de multiplicação. Havia cuidado. Havia discipulado. E quando esses fatores são combinados, as pessoas veem Cristo naquele movimento. Esse movimento é por causa de Cristo. Vocês estão fazendo isso por causa de Cristo. Vocês estão fazendo isso, mas eu já ouvi falar, Cristo tem uma palavra parecida com isso aí que vocês estão vivendo. E é esse tipo de evangelho que contagia as pessoas. É por meio de relacionamentos. Esta igreja aqui está numa esquina, você pode ficar ali 24 horas, 48 horas gritando com alto-falante, com megafone, anunciando Jesus. Você pode ter algum êxito. Mas se você resolver multiplicar pessoas perto de você, um a um, mais um, vezes e mais uma multidão, e você vai cuidando dos seus filhos, e você vai cuidando da sua família, e você vai cuidando dos seus colegas de trabalho, e através de relacionamentos verdadeiros, você vai implantando o reino de Deus, porque quando alguém se relaciona verdadeiramente, sem interesse, pagando preço, olhando nos olhos, arrancando o carrapicho, as pessoas falam, é Cristo. Isso aí é obra de Cristo. E aí os olhos são abertos, o coração é aquecido, e o Espírito Santo faz a obra. Em Atos 13, para finalizar, nós temos ali a primeira viagem missionária. E quem que eles mandaram? O primeiro da lista é o Barnabé. Claro. Esse homem é um multiplicador, esse homem é um servo, ele vai topar essa parada, ele foi. E ó que foi difícil a caminhada, não foi fácil. Eles chegaram a brigar até, ele e o Paulo. Mas foram. E nesse trecho aqui, no capítulo 13, versos 1 a 12, você vai perceber que existem vários trechos onde fala do Espírito Santo. Disse o Espírito Santo, enviados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. É assim que a obra se multiplica, quando nós estamos nas mãos de Cristo, cheios do poder do Espírito. A igreja então vai se expandindo com o poder e a autoridade que pertencem a Ele. Nós elaboramos grandes projetos e falamos, Senhor, abençoe esse nosso projeto, quando na verdade nós precisamos se encher dele. E os projetos que são dele fluem naturalmente. As multidões vêm, muitos vão crendo, como aconteceu em Antioquia, porque percebem um movimento quente, um movimento fogo, um movimento verdadeiro, real, de um povo que vive o que prega e que prega as Escrituras sagradas. Tenho duas perguntas para você, para finalizar. Quem é o seu Barnabé? Quem cuidou de você até hoje? Quem anunciou Cristo? Se você está pensando em pessoas, eu desafio você a, quem sabe, ainda hoje ou nos próximos dias, ligar para essa pessoa. Ou se estiver aqui, dar um abraço e dizer, olha, você para mim tem sido um Barnabé. Uma Barnabela. Ou se não está aqui, liga. Eu te desafio a fazer isso, quem sabe algum pastor que já passou pela tua vida, que está em outra região. Mas faça isso, queridos, para honrar o cuidado que alguém teve sobre a sua vida. Para honrar um empenho que alguém algum dia exerceu sobre você. Alguém algum dia te liderou para você estar aqui hoje. Nós pastores, nós tivemos pastores sobre as nossas vidas. Presbíteros que nos ajudaram. Professores, líderes, mentores, amigos. Pessoas para quem até hoje devemos confessar pecados, entrar em intimidade, ser guiados com palavras boas. Quem são essas pessoas na sua vida? Reconheça-os e valoriza-os. Mas eu termino de fato com essa pergunta, pastor. Você é o Barnabé de alguém? Alguém está se lembrando de você? Quando nós ouvimos palavras desafiadoras como essa, eu realmente, como eu disse, não é uma pregação, permitam-me.
é algo que eu tenho procurado viver, queridos. Marcar as pessoas. Fazer com que as pessoas se lembrem de mim com coisas boas. Isto gasta tempo, energia, isso consome às vezes, mas foi o que Barnabé fez. Entendendo a grande comissão, Pai, eu guardava-os, porque estive com eles, eu protegi e ninguém se perdeu. Que esta mesma unção esteja sobre nós. E muito mais do que comemorar aniversários, que nós possamos multiplicar discípulos de Cristo, para a glória dele. Amém. Nós leremos a afirmação de fé da nossa IPI do Brasil, amada IPI do Brasil. Vai ser projetado, reverendo? Eu convido a todos que fiquemos em pé, por favor. Nós vamos tentar ler compassadamente, não precisamos de pressa. E vamos com calma, enquanto a gente lê e também medita lendo. Vamos lá, todos nós juntos. Cremos na Santa Trindade, modelo de comunhão, unidade e amor. Cremos no Deus Pai, Criador dos céus e da terra e de todos os seres humanos. Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor e Salvador, que traz boas notícias aos pobres, liberdade aos cativos, vista aos cegos, libertação aos oprimidos e perdão para os nossos pecados. Cremos no Espírito Santo, derramado sobre filhos e filhas, moços e velhos, servos e servas. Cremos na Igreja, família da fé, que abriga, acolhe e promove uma espiritualidade fundamentada na graça de Deus, que traz vida em plenitude, segundo as Escrituras Sagradas. Cremos como nossa missão a proclamação do Evangelho do Reino de Deus para a paz, justiça, liberdade, solidariedade entre todos. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar o hino oficial da nossa igreja com entusiasmo.
Poder sentar, meus irmãos. Nós queremos passar um recadinho para todos, em especial a você que é pastor, pastora, presbítero e presbítera da IPEI do Brasil. Amanhã é o dia do aniversário da IPEI do Brasil. Confere? Sim ou não? 31 de julho. Para quem não sabe, no outro dia, 1º de agosto, a IPEI celebra o dia do presbítero e da presbítera. Sabia disso? Presbítero, presbítera, né? Assim, minha querida Sônia vai passar agora um recado para vocês de um evento do nosso presbitério que é na semana que vem, né? Vamos lá. Então, no próximo sábado, lá na Chácara Fotocélula, vai ser um encontro de pastores e presbíteros e suas famílias. Então, os pastores, eu já queria que vocês pegassem a relação, que no meio da semana eu vou estar ligando para vocês. Quantas pessoas vão da sua igreja? Porque nós precisamos contratar o churrasqueiro. Então, é um dia bem gostoso. Vai estar falando para a gente o presbítero Odilon, que é presidente do nosso sínodo, né? Ele vai estar dando uma palavra. Então, é um sábado bem gostoso. Quem já foi nos outros já está sabendo como que é. Então, não vamos deixar, não. Pastores, por favor, vê com seus presbíteros, sua família, para os presbíteros em disponibilidade, que eles não deixam de ser presbítero, né? Também pode levar, porque são presbíteros. Viu? Tá bom? Então, nessa semana eu vou ligar para vocês e eu espero contar com todos vocês. O evento começará às 10 da manhã, pastores e presbíteros. Chegue lá nessa hora, momentos de comunhão, palavra, louvor. E como falou agora há pouco a Sônia, um almoço maravilhoso depois. Tá bom? Amém, igreja? Que amanhã no seu culto, na igreja local, você lembre da IPEI do Brasil. Que amanhã na sua igreja você cante o Pendão Real. Lembre da história, relembre a história. Conte a história, ensine a história. E que a história jamais morra, porque essa história vem do nosso Senhor. Amanhã é um grande dia. Amanhã é a data especial. 31 de julho, nossa amada IPEI do Brasil. Amém? Quero agora chamar à frente o reverendo Daniel para vir penetrar a bênção. E os nossos pastores e pastoras, vem aqui à frente, aqui embaixo. Pastores de disponibilidade, jubilados, pastoras, outras denominações também. Pode vir aqui à frente, fique embaixo. Nós queremos agradecer a Deus por este culto. Agradecer a Deus que nos dá, como IPI, mais um aniversário. Agradecer à Igreja Hospedeira, reverendo João, mais uma vez. Obrigado pelo abraço de urso, né, assim? Pelo carinho, pelo amor derramado também, pela acolhida. Ao grupo de louvor, reverendo Ricardo, brother, aos demais. Meu brother Xará, brother, né, assim? Muito bom, meu brother. Que Deus possa nos abençoar gloriosamente. Vamos ficar em pé, igreja, nesse momento. Nós teremos a bênção com o reverendo Daniel, os pastores, oração do Pai Nosso, e depois teremos a bênção. E os pastores, na bênção do pastor Daniel, levantem as mãos também, abençoando o povo de Deus. Que haja em nós alegria, gozo, júbilo, voltando para casa, celebrando mais um ano de aniversário da IPEI do Brasil. Oração do Pai Nosso e depois a bênção do Senhor. Depois queremos à porta cumprimentar todos aqui com todo o nosso carinho. Pai nosso que estás nos céus, amém. Que a graça poderosa, infinita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor incondicional, fiel do Deus Pai e a ação preciosa do Espírito Santo esteja sobre nós, homens e mulheres, povo de Deus, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil,
para que façamos discípulos de todas as nações, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Poder sentar, vamos ao instrumental.